Santos acerta com o meia Rollheiser, Fluminense negocia com o meia do Atlético Mineiro e o Vasco negocia a contratação de Benjamin Garré. Bora conferir hoje um super giro pelas principais notícias do futebol brasileiro. Se for novo no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like, que é muito importante. O São Paulo entrou em campo nesta segunda-feira em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista e mais uma vez decepcionou seus torcedores. Em partida disputada no Mané Garrincha, o tricolor ficou apenas no empate por 0-0 com a Inter de Limeira. O São Paulo entrou em campo com os titulares e ficou com um jogador a mais desde o fim do primeiro tempo, quando Juan Tavares foi expulso. Em entrevista coletiva, o treinador Zubeldia afirmou que a oscilação seja normal por ainda ser início de temporada. Com o empate, o São Paulo foi para 14 pontos e é o líder isolado do Grupo C. O Vasco também entrou em campo nesta segunda-feira e não saiu do 0-0 contra o Sampaio Corrêa. Mesmo com os titulares, o Cruzmaltino fez uma partida bem abaixo do esperado e criou poucas oportunidades. O Vasco foi para 14 pontos e é o terceiro colocado do Campeonato Carioca. O Fortaleza anunciou a Viva Sorte como nova patrocinadora por 2 temporadas. No acordo, a empresa estampará o título de capitalização Viva Fortaleza na camisa da equipe. O site de sorteios estará presente no nobre espaço da Omoplata, região central do uniforme do Fortaleza. O patrocínio é semelhante ao realizado entre a Viva Sorte e o Corinthians, anunciado na última segunda-feira. Indo para o mercado da bola, o Red Bull Bragantino encaminhou a venda do atacante Alejandro para o CSKA Moscou. O clube russo pagará a multa rescisória de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, e o atacante assinará por 4 temporadas. Alejandro foi o grande destaque do Vitória em 2024, somando 21 gols e 7 assistências em 57 jogos. Revelado pelo Atlético Mineiro, ele estava no Bragantino desde 2020. O América Mineiro encaminhou a contratação do lateral direito Mariano, que estava sem clube. O veterano vai realizar exames nesta terça-feira e assinar por uma temporada com o Coelho. Mariano chega para ocupar a lacuna deixada por Matheus Henrique, vendido para o Al-Shabaab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Aos 38 anos, o lateral defendeu o Atlético Mineiro nas últimas 5 temporadas e ficou livre na virada de ano. Na carreira, ele ainda soma passagens por Cruzeiro, Fluminense, Bordeaux, Sevilha e Galatasaray. O Botafogo está negociando a contratação do atacante Nathan Fernandes, que está no Grêmio. Segundo o GE, o clube carioca fez uma proposta de 10 milhões de dólares, cerca de 57 milhões de reais, pelo jogador de 19 anos. As conversas estão bem avançadas e o acordo deve ser anunciado em breve. Nathan foi promovido pelo Grêmio em 2023 e ao todo fez 50 jogos e marcou 4 gols. Ele está com a seleção sub-20 em Caracas, na Venezuela, na disputa do sul-americano da categoria. Por outro lado, o Botafogo encaminhou a saída de Matheus Nascimento para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. O jogador de 20 anos será emprestado por uma temporada com opção de compra. O alvinegro ainda tenta incluir metas fixas que transformem o acordo em obrigatoriedade de um vínculo em definitivo com o clube norte-americano. Matheus Nascimento surgiu como grande promessa no Botafogo, mas não conseguiu deslanchar no time profissional. Ao todo foram 96 jogos disputados e 12 gols marcados. O Vasco negocia a contratação do atacante Benjamin Garré, do Krylia Sovitov da Rússia. O clube carioca fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra a partir de metas contratuais. Agora, as equipes tentam entrar em um acordo para fechar a transferência. Garré é um alvo antigo do Vasco que tentou contratá-lo em 2024, mas o clube russo recusou as investidas na ocasião. Revelado pelo Manchester City, ele ainda soma passagens pelo Racing e Huracan, ambos da Argentina. No Krylia há 3 temporadas, ele até aqui soma 13 gols e 4 assistências em 58 jogos. Em contrapartida, o Vasco acertou a venda do atacante GB para o Fenerbahçe da Turquia. O negócio gira em torno de 3 milhões de euros, cerca de 17,8 milhões de reais na cotação atual. A princípio, ele será emprestado ao Kazımpaşa, também da primeira divisão da Turquia, até o meio do ano. Aos 20 anos, GB ficou cerca de 17 meses afastado após grave lesão no joelho, sofrida no início de 2023. Destaque nas categorias de base do Vasco, ele fez 6 gols pelo time profissional e anotou 1 gol. O Fluminense negocia a contratação do meia Otávio, que está no Atlético Mineiro. As conversas estão avançadas e caminham para um desfecho positivo nos próximos dias. Otávio está com 30 anos e perdeu espaço na atual temporada, somando apenas 28 minutos em campo. Contratado pelo Galo em 2022, ele fez ao todo 140 jogos e deu 3 assistências. Antes, o meia passou pelo Atlético Paranaense, onde foi revelado e ficou 5 temporadas no Bordeaux da França.
A posição de volante é uma das prioridades da diretoria do Flu antes do fechamento da atual janela de transferências. O Atlético Mineiro tem interesse na contratação do atacante Rony do Palmeiras. O Galo fez uma proposta e deseja contar com o jogador de 29 anos ainda nesta janela. O Palmeiras pede 6 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais para liberar o atacante. Já o Atlético entende que a pedida do clube paulista é alta e tenta diminuir os valores. Cuca ligou diretamente para Rony e convenceu o atacante a se transferir para Belo Horizonte por um valor salarial inferior ao que ele recebe no Palmeiras. Na atual temporada, ele atuou apenas em 7 minutos diante do Água Santa na última rodada do Paulistão. E de acordo com o portal Nosso Palestra, o Palmeiras demonstrou interesse no zagueiro Vitor Tormena, do Krasnodar da Rússia. O Verdão procura um substituto para Vitor Reis, que foi vendido para o Manchester City. Revelado pelo São Paulo, o defensor de 29 anos é bem avaliado internamente. Na carreira, Tormena passou por clubes como Gil Vicente, Portimonense e Braga, todos de Portugal. Inclusive foi a pedido de Abel Ferreira que o zagueiro foi contratado pelo Braga em 2019. No Krasnodar há 2 temporadas, ele é titular absoluto, somando 48 jogos, 1 gol e 1 assistência até o momento. O São Paulo encaminhou a rescisão de contrato do volante Santiago Longo. O argentino de 26 anos está emprestado pelo Belgrano, que demonstrou interesse no retorno do jogador. Sem espaço com Zubeldia, a diretoria do tricolor negocia sua saída antecipada. Santi Longo chegou ao São Paulo em setembro do ano passado e fez apenas 5 partidas. Para a posição, o clube paulista conta com Alisson, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilha, Luiz Gustavo, além do jovem Hugo. O Santos venceu a concorrência do Botafogo e acertou com o meio-atacante Benjamin Hohlheiser do Benfica. O Peixe vai pagar 11 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais por 85% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. A proposta do Glorioso era de 10 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos. Hohlheiser foi revelado pelo River Plate, mas se destacou pelo Estudiantes em 2023, quando fez 12 gols e deu 7 assistências em 57 jogos. Contudo, não conseguiu se firmar no Benfica, somando apenas 2 gols e 1 assistência em 27 partidas. Como a data para inscrições do Paulistão se encerra nesta terça-feira, o argentino só poderá disputar o mata-mata da competição. Então, rapaziada, esse aí foi mais um super giro de notícias pelo futebol brasileiro. Deixe nos comentários suas opiniões. E não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, seguir as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. E se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O de hoje vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo!